Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso quinto exercício, envolvendo aí a parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso nós vamos abrir aqui no computador o nosso PyCharm Community para começarmos a desenvolver então a resolução do nosso quinto exercício relativo à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community, que eu quero apresentar para vocês aí, então, a resolução do nosso quinto exercício, relativo aí à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. E para isso, aqui dentro do PyCharm, nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python aqui, tá certo? Dentro desse projeto Exercícios de Python, né, eu já tenho ali criado de aulas anteriores do meu arquivo da lista 10, que trata aqui a parte das funções, tá certo? Vou apenas aqui agora fechar aqui o nosso navegador de arquivos aqui contendo o diretório, tá certo? Para facilitar aqui a nossa visualização na tela de todo o PyCharm aqui, para que nós possamos começar a desenvolver a resolução da quinta questão. Mas antes, porém, nós temos aqui, né, na aula anterior, nós fizemos a resolução do quarto exercício, relativo à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Caso você não tenha visto essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa acessar e ver a aula, tá certo? Caso você não tenha visto, não perca tempo, corra lá e veja a resolução deste quarto exercício aí, tá certo? E aí, logo na sequência aqui, nós temos o enunciado da nossa quinta questão, que diz o seguinte aqui, ó. Escreva uma função chamada calcular média, tá certo? Então, ele já deu o nome aí da nossa funçãozinha. E receba 3 notas como parâmetros. E aí, ele dá mais uma outra dica aqui, que é a ideia de pegar 3 notas aí como parâmetros e retorne a média dessas notas. Então, vai ser uma funçãozinha também que tem retorno, tá certo? No programa principal, solicite, né, 3 notas do usuário. Então, o usuário deverá informar essas 3 notas. Depois, por fim, chame a função e exiba, por fim, aqui, então, a média. Então, esse exercício bem tranquilo aqui, utilizando funções, que é exatamente fazer a utilização do cálculo de uma média de 3 notas, tá certo? Utilizando aí a utilização de parâmetros, uma função com parâmetros, uma função que tem retorno, tá certo? E nós vamos, então, inicialmente aqui fazer a definição da função utilizando a palavrinha reservada def, tá certo? O nome da função ele já sugeriu ali no exercício, calcular média. Eu vou colocar aqui o nome da nossa funçãozinha, calcular média, é o nome da função. E vai receber 3 notas, então vai ser a nota, eu vou chamar de nota 1, vai ser o meu primeiro parâmetro, nota 2, segundo parâmetro, e nota 3, que vai ser o nosso terceiro parâmetro. Depois, 2 pontos aqui, né? Dessa maneira que nós fazemos aí, então, a definição de uma função. E aí eu já posso aqui, no caso, né, fazer o cálculo dessa média. Então, para isso eu já posso, então, chamar uma variável chamada média e que vai retornar para a gente, então, né, o cálculo aí da média dessas 3 notas. Então, para a gente fazer o cálculo de uma média, a gente simplesmente pode chamar essas variáveis, no caso, nota 1, nota 2 e nota 3 somadas e dividir pela quantidade, que no caso aqui são 3. Então, vai ser nota 1, nota 2, mais nota 3. E agora eu já posso, né, fazer a divisão aqui por 3. Só que, como a gente tem a questão da prioridade da matemática, né, de divisão, multiplicação, soma e subtração, então eu tenho que evidenciar aqui primeiro o cálculo da soma, para depois ele fazer, então, a divisão. Aí, logo na sequência que eu já posso, então, fazer
o retorno, né? Então, vou colocar o return e vou colocar, então, o nome da minha média aqui, que é o que ela vai retornar para a gente, que é exatamente a média. Então, essa é a parte aqui da função que nós vamos fazer esse cálculo, então, da média. Aí, logo na sequência, né, nós vamos ter o nosso programa principal. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, uma hashtag, nossa parte, vou colocar assim, ó, programa principal, tá certo? E aí, nós já podemos, então, fazer aqui, ó, vou colocar um print, colocar uma mensagem assim, ó, colocar 3 igual, e vou colocar o nome aqui, da seguinte maneira aqui, ó, cálculo da média. Então, vou colocar aqui o nome aqui do que faz, né, essa funçãozinha nossa aqui, colocar também 3 igual aqui, só para colocar uma mensagem mesmo do que se trata aqui este programa, tá certo? E aqui, logo na sequência, eu já posso pedir, né, para que o usuário informe, porque o exercício ele pediu isso. No programa principal, o programa deve solicitar 3 notas do usuário. Então, eu vou fazer aqui, então, isso. Eu vou colocar aqui uma variável chamada N1, vai ser do tipo float. E eu vou colocar aqui um input, já que eu quero que o usuário digite a primeira nota aqui no caso. Então, eu vou colocar a mensagem, né, para que ele entre com esses dados. Eu vou colocar aqui, ó, digite a primeira nota. Vou colocar um ponto, 2 pontos e um espaço. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para as outras 2 notas, que vai ser N2, e vai receber, então, um float de input, e eu vou colocar digite a segunda nota, e aí na mesma ideia, alinhado aqui, ó, deixa eu ver se ficou alinhado, faltou aqui mais um pontinho, vírgula não, agora sim. E para finalizar, nós vamos pegar aqui a nota 3. Também vai ser um float de input. E eu vou pedir para que o usuário ele digite, então, a terceira nota. Então, digite a terceira nota. Vou colocar aqui também alinhado com os demais. Tá certo? E agora sim, eu já posso imprimir o resultado. Eu vou colocar aqui uma variável chamada resultado. Opa, resultado. E vai receber, então, ó, vou chamar a função. Opa, pulou aqui para cima. Resultado, então, eu vou chamar a função calcular média, que vai ser a média das notas que o usuário digitou. Então, vai ser a nota 1, a nota 2 e a nota 3, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já printo. Aqui, ó, dou um print, utilizando as minhas f-strings, né? A média das notas é 2 pontos, e aí eu vou colocar aqui, né, com as chaves, esse resultado, utilizando, no caso aqui, né, 2 casas decimais. Então, eu vou colocar 2 pontos, ponto 2F, tá certo? E um ponto final aqui no caso. Então, nós já podemos, inclusive, aqui, rodar esse nosso código. Aqui, botão direito em cima da aba lista 10 funções. E eu escolho aqui Run, lista 10 funções. E ele já tem aqui, ó, digite, no caso, a primeira nota. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como sendo a primeira nota 7.5. 7, vírgula não, né? 7.5. Depois eu vou colocar uma próxima nota aqui, por exemplo, 8. Depois uma terceira nota aqui como sendo 9. Então, a média das 3 notas, 8.17, olha só, com 2 casas decimais, pois eu coloquei aqui no caso, né, essa utilização com
duas casas decimais, tá certo, pessoal? Inclusive, eu posso aqui também documentar, tá certo? Assim como eu fiz aqui a utilização do comentário de uma linha de programa principal, né? Eu posso também documentar com as docstrings aqui essa minha função. Então, para isso, eu vou colocar aqui 3 aspas simples. Veja que o PyCharm já facilita para a gente aqui a colocação aqui desses parâmetros automaticamente das minhas docstrings. E aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, o que se trata aqui esse meu programa, essa minha função aqui que calcula a média de 3 notas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, essa função ela calcula e retorna, por exemplo, né, a média de 3 notas. Vou colocar dessa maneira aqui assim, tá certo? E aí logo na sequência eu já tenho aqui os parâmetros. Vou colocar assim, ó, parâmetros, 2 pontos. E aqui nós temos o parâmetro 1, né? O primeiro parâmetro, eu vou colocar assim, ó, nota 1. Tirar esse parâmetro aqui, ó. E aí eu vou colocar que essa nota 1, ela é, por exemplo, um tipo float. Tá certo? Vou colocar 2 pontos agora. E aí eu posso colocar aqui, ó, primeira nota. Vou fazer a mesma coisa aqui para os demais, olha só. Para a nota 2, que também é um tipo de dado float. Segunda nota. E por fim aqui a terceira nota, que também se trata, na verdade, de um tipo float também. E agora, terceira nota. Tá vendo? Então, eu estou documentando aqui do que se trata essa funçãozinha. E aqui, por fim, aqui agora eu vou colocar o nosso retorno. Tirar esse return aqui em inglês. E aí eu posso colocar, então, retorna. Olha só, retorna a média das 3 notas. Ponto final. Então tá aí. Documentei aqui, então, essa minha funçãozinha utilizando as docstrings, tá certo? E dessa maneira aqui, pessoal, nós conseguimos aí finalizar, então, a resolução do nosso quinto exercício relativo aqui à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a resolução do nosso quinto exercício, envolvendo aí a parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Fizemos a utilização de funções para o cálculo da média de 3 notas, utilizando então o conceito de funções, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar aí bastante, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!